Versão brasileira, Herbert Richards. E aí, pessoal, vamos fazer essa questão aqui que diz o seguinte. As funções horárias de dois trens que se movimentam em linhas paralelas são... Ele deu que a função horária do primeiro trem, né, que é S1, igual a K1 mais 40t. E o outro que é S2 é igual a K2 mais 60t. Onde o espaço, né, está em quilômetros e o tempo está em horas. Beleza. Aí, sabendo que os trens eles estão lado a lado no instante t igual a 2 horas, então quando chega 2 horas eles ficam emparelhados, né? Ou seja, eles ficam juntos ali, né? Digamos assim. E meio que se encontram. Aí ele quer saber a diferença de K1 e K2 em quilômetros é igual a... Tá, mas o que é esse K1 e K2? Bom, se a gente lembrar do movimento uniforme, né? A gente tem aquela fórmula lá, S é igual a S0 mais VT. Onde S é a posição final, S0 a inicial, V é a velocidade. Estamos tratando aqui do movimento uniforme, na qual a velocidade é constante. Essa é a velocidade que partícula, né? Nesse caso aqui vai ser tratado como partícula, porque dimensões não importam. Partícula está, velocidade e o tempo. Beleza, se a gente analisar aqui a equação, as funções horárias, né, do trem 1, lá para você ver, ó, S1 é igual a K1 mais 40t. Logo, eu posso dizer que a velocidade do trem 1 é 40 km por hora, né? E esse K1 aqui nada mais é do que a posição inicial, né, do trem 1. E o S1 é a posição final, ou seja, esse K1 menos K2 que ele quer saber, né? Já que eles só vão se encontrar depois de 2 horas, ele quer saber qual que é a diferença de distâncias que eles estavam, né, quando de fato começou a contar o tempo, né? Só para a gente entender. Então, o S2, né, é o K2 mais 60t, né, que ele deu ali, 60t. É o mesmo raciocínio, né? E a velocidade do trem 2 é 60. Logo, você pode deduzir que, né, o trem 2 ele saiu talvez mais atrás. Aí ele apanhou o trem 1. Beleza? Bom, aí falou que no instante t igual a 2 horas, eles se encontram. Bom, S1 e S2 é a posição final. Então, se eles se encontram no tempo igual a 2 horas, logo a posição final dos dois é a mesma. Então, a posição final do 1 é igual à posição final do 2, né, para o tempo igual a 2 horas. Visto que é no momento que eles ficam lado a lado. Logo, quem que é o S1? É o K1 mais 40t, só que é 40 depois decorrido 2 horas, né, é igual ao K2 mais 60t, que nada mais é do que 2 horas. Afinal, essa condição aqui só é verdadeira no instante de 2 horas, nesse caso. Beleza. Logo, o que vai acontecer? Eu vou passar esse K2 por lado de cá. Ah, mas para quê? Bom, o enunciado quer saber quanto que é K1 menos K2. Logo, se eu passar o K2 por lado de cá, ele vai ficar negativo. E eu vou ter o que o enunciado quer. K1 menos K2 mais 40 vezes 2 dá 80. É igual a 60 vezes 2, 120. Logo, K1 menos K2. O 80 vai passar para o lado de cá. Logo, ele vai ficar com o valor negativo. Aí vai ficar 120 menos 80. 40. Vou botar a unidade aqui, né? 40 km. Ele falou que os espaços estão em quilômetros.
Então, a diferença de K1 e K2 é 40 km, logo a alternativa é a letra B. Bom, qual a outra forma de eu fazer essa questão? Tem também uma outra forma. Bom, se a gente analisar aqui as equações horárias, né, perceba que a velocidade, ela tem, né, aqui, ó, o sinal que acompanha antes da velocidade, ó, é o que vai definir meio que o sentido dela, positivo, positivo. A gente sabe que se a velocidade é positiva, ela está no sentido da trajetória, né? É um movimento progressivo e não retrógrado, certo? Logo, ó, aqui é mais 40 e aqui é mais 60. Então quer dizer que ambos estão indo para o mesmo sentido. Então se eu fosse desenhar aqui, ó, se eu fosse desenhar esses trens, tá? Só outra forma de resolução. Se eu fosse desenhar esses trens, né, que seria talvez o trem 1, né? O trem 1. Como o trem 1, ó, como ambos estão com a mesma velocidade, né? E eles vão ter que se encontrar, se deduzir de que o trem 2, né, ele vai sair mais atrás, o que ele vai ter que apanhar o trem 1 que está com a velocidade menor. Então a velocidade do trem 2, ó, fazendo aquela análise, é o que? É o 40, ó, porque o V aqui, ó, 40 está no lugar do V. Então aqui é 40 km por hora. E aqui é 60, né? Ó. Olha o 60 no lugar do V lá, né? Da função horária da posição. Então aqui 60 km por hora. Então quando começou a contar o tempo, né? Eles estavam, né? O trem 2 do trem 1. Eles estavam a uma certa distância x que eu não sei. Que é essa diferença de K1 para K2. Né? Que é as diferenças das posições iniciais. Né? Bom, quando a gente tem, né, duas partículas, né, na mesma direção, mesmo sentido, qual que é a velocidade que o trem 2 vai tirar a diferença, essa diferença de distância para o trem 1? É o quanto ele tem a mais do que o trem 1, certo? Então, quando é a mesma direção e mesmo sentido, então a velocidade relativa de 2 em relação a 1 nada mais é do que o módulo da velocidade de 2 menos o módulo da velocidade de 1. Logo, a velocidade de 2 em relação a 1 vai ser 60, né, o módulo de 60, menos o módulo de 40. Logo, isso vai dar aí, né? A velocidade de 2 em relação a 1 vai dar 20 km por hora. Então, ou seja, o 2, se eu parasse o 1, essa condição aqui, ó, de 40 km por hora e 60 km por hora é meio que se eu parasse o 1 e deixasse o 2 só a 20 km por hora. Por quê? Porque é o que ele vai estar mais do que em relação a 1. Beleza? Ou seja, o trem 2 vai tirar essa diferença aqui x, ó, com essa velocidade que ele tem a mais do que a 1, que o trem 1. E ele vai tirar essa diferença em quanto tempo? Em 2 horas. Logo a gente consegue achar esse x. Se eu sei que V é igual a ΔS sobre T, logo ele vai tirar a diferença nos 20 km por hora. Esse ΔS que eu vou chamar de x, né? E aqui o T que é 2 horas. Logo aquele x ali, ó, 20 vezes 2, os mesmos 40 km. Estão aí duas formas de resolver, né? E se não pensasse dessa forma, poderia pensar dessa. Um abraço e valeu!